Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui no canal do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Mato Grosso do Sul. E nós estamos aqui nas lives semanais da TI, que vai sempre bater um papo com vocês a respeito das dificuldades que estão ocorrendo, principalmente nesse período em que todos temos que ficar em isolamento social. Por isso, hoje nós trouxemos uma presença especial que vai exatamente auxiliar vocês com as ferramentas que são necessárias para vocês entrarem em contato com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Trouxemos também outras pessoas, então vai ser um bate-papo ao máximo produtivo, porque a gente tem pessoas que trabalham tanto na TI quanto na Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Então, para começar, seja bem-vindo, apresente-se. Chagas, você está no ar. Você nos ouve? Eu? Isso! Olá, pessoal. Chagas, TRT 24, coordenador de gestão de pessoas. Esse bate-papo a G promoveu para a gente demonstrar quais são as principais dúvidas que os usuários de alguns sistemas que nós utilizamos vem repetindo. Está dando eco, né? Não, o som está vindo para cá. Talvez esteja dando eco para você, mas ele está transmitindo legal. O pessoal que está aí ouvindo também pode nos dizer como está o som à medida que as pessoas forem entrando, ok? Tá. Então, as dúvidas são constantes dos sistemas. Eu não sei se é porque as pessoas não estão preparadas para utilizar ou porque elas não manuseiam adequadamente, então sobrecarrega por telefone, por WhatsApp e também até por meio de PROAD, assim. E um dos sistemas mais polêmicos para eles é o PROAD, que geralmente eles ligam pedindo suporte porque eles não conseguem fazer o pedido corretamente. G, só para contextualizar, eu estava vendo algumas tabelas do G e Crisóstomo, né? Antes da gente iniciar, eu adoro o Chagas porque ele consegue ser mais rápido do que eu. Ele já começou a assunto, a gente não apresentou ainda quem está em segundo plano aqui. Bom, vamos prosseguir então. Hoje nós temos aqui o Alex. Alex, apresente-se, que é a sua primeira vez aqui. Olá, bom dia a todos. É grande satisfação estar aqui nesse bate-papo com vocês. Eu trabalho na CETIC também, junto com a Geslaine, e na seção de desenvolvimento de sistemas. O intuito é conversar sobre os sistemas, tirar algumas dúvidas de vocês também, ok? E nós temos mais alguém aqui que também sempre fica aí na retaguarda atendendo vocês. Apresente-se. Bom dia, eu sou o Crisóstomo, trabalho com a Alexa na CETIC. E estou aqui para tentar lá da 12ª ser melhor. Bom dia. Chagas, a gente ouve seu teclado, para você saber, tá? Bom, você já ia começando o tema dizendo que a gente vai conversar sobre as dificuldades do pessoal e eu acabei cortando você para apresentar os nossos colegas. O que você ia dizer? Eu acho que ele não viu. Eu ouvi. Eu falei que você era muito rápido, agora você decidiu. Você está com algum atraso? Você realmente demorou para me responder ou você está com atraso nos pontos? O som está picotando para você ou você está nos ouvindo bem?
Tá dando cruzamento de som no meu aqui. Eu não estou conseguindo ouvir direito. Se você tiver com o YouTube aberto, você tem que fechar, tá? Você fecha. Deixa eu ver se eu estou. Qualquer outra janela que você tenha, você fecha para poder melhorar o retorno para a gente. Opa! Eu estava com dois, no Chrome e com o Firefox. Agora ficou legal. Inclusive, diminuiu o eco que a gente estava ouvindo. Perfeito. Né? Então, agora você reinicia e conta para o pessoal o motivo que a gente está conversando aqui. Então, a gente recebe muita reclamação e a gente tem que dar suporte o tempo inteiro para os usuários. Eles não sabem, principalmente o PROAD, né, que é o sistema mais utilizado por todos, eles não sabem utilizar. Eu fiz um pedido ontem para ela e para o grupo do CGP analisar quais são os formulários, viu, Cris? Aí é com você. Os formulários que ainda estão desatualizados, porque a gente pegou da 23ª, ainda não tivemos tempo de substituir todos. Então, muitos ligam assim, dizendo para mim, mas é uma questão da CGP, não é de vocês, que aquela norma não é nossa, realmente. Aí ontem eu pedi para ela fazer uma pesquisa com todos os usuários da CGP e analisar o tipo de formulário que está lá, se está atualizado para a 24ª, né? E aí a gente faz uma remodelação para o Crisóstomo adaptar. Porque realmente tem muita coisa. Assim, nós temos substituição, função, que eu me lembro, né, Cris? Mas é muita coisa que a gente dá conta. Então, o que foi ficando, mas eu estou vendo que tem muita normativa que é da 23ª, e isso até chega a ser complicado, né? Porque se der BO... Sim. Seu som está sem... G, seu microfone está cortado. Boa lembrança, eu diminui o microfone para não dar muito eco aí para vocês, para ver se a gente reduz um pouquinho esses ecos, e acabou que eu esqueci de ligar novamente. Só para vocês entenderem o que essa questão do PROAD, para a gente conseguir instalar e até para facilitar o trabalho da gestão de pessoas, que também está acumulada, como também o pessoal do jurídico, cheio de coisas para resolver, a gente usou o apoio da 23ª, que trouxe todos os formulários. E à medida que o Chagas foi implementando esses formulários, esses para vocês usarem, por exemplo, substituição de função de confiança, pedido de certificado digital, aí a gestão de pessoas foi atualizando esses formulários e colocando os normativos internos. Então, tem alguns que ainda precisam ser atualizados, e é o pessoal está fazendo um levantamento para poder ter o formulário ajustadinho para vocês, tá bom? Só para vocês já saberem, para melhorar a expectativa em relação a isso, nós instalamos um PROAD que retirou uma série de facilidades que tinha no nosso antigo gestor, que entrava lá e era mais fácil colocar informação, escolher, por exemplo, substituição de função de confiança. Existe uma previsão que já está em homologação e já está instalada em 2 pilotos, que é uma parte do CIGEP. E aí, essas informações futuramente, vocês não vão ter que digitar com tantos detalhes e vai poder clicar mais facilitadamente, igual era no nosso antigo gestor, que o pessoal gostava bastante pela facilidade, mas, por enquanto, isso não tem implementado completo ainda no CIGEP Online, que vai ser ali no portal do CIGEP, para vocês fazerem. E aí, quando isso ocorrer, a gente vai passando as informações, o Chagas vai passando. Sobre essa questão de mudança, você tem mais alguma novidade, alguma coisa para dizer para o pessoal que pode mudar no PROAD, Chagas? O que, por exemplo? Então, porque vai passar depois para o portal do CIGEP, por exemplo, substituição de função de confiança, assim como já está lá no CIGEP Online as férias, né? Sim. Apesar de que as mudanças de férias, ninguém está podendo fazer mudanças de férias. Não, então, eu não sei se o módulo da 15ª vai ser implementado ainda esse ano. Você está sabendo de alguma coisa? Então, ele já está em homologação, já está implantado em 2 regionais, no TRT2 e, se eu não me engano, em Goiânia, então, que é o que a gente chama de piloto, que acontece também com as versões do PJE. Então, provavelmente a gente consiga colocar isso ainda esse ano em produção, porque daí facilita, e aí vocês vão, e alguns dos formulários que dá muito trabalho preencher, vocês vão conseguir fazer no CIGEP Online.
Porque outro grande problema que a gente tem é marcação de férias. As pessoas não sabem marcar férias. Ela não sabe a diferença entre interromper férias, não sabe a diferença entre alterar férias por necessidade de serviço e alterar férias porque ela tem está dentro das probabilidades de ela mesma pedir sem necessidade de ser por necessidade, sem que seja o chefe. Ela própria ela pode alterar férias. Então, eu não sei como é que a gente atingiria esse público de uma forma mais didática, porque assim, a maior parte do dia que a gente passa para responder questionamento é sobre férias, como fazer um pedido no PROAD. Outra coisa do PROAD que já me causou assim uns certos problemas com juízes e com o juiz, eu tive que fazer um documento enorme explicando para ele que ele tem que dar ciência no documento, aquela questão, Cris, que a gente sempre debateu desde sempre, de que a ciência é para ele saber do resultado de um pedido dele, qualquer, é só para ele saber que deu andamento e que alguém está respondendo a pergunta. Mas ele acha que vai complicar a vida dele, ele não quer ler uma coisa, não quer assinar uma coisa no escuro. E essa semana foi com o José Aurélio. Assim, a semana passada eu tive que ter uma paciência de Jó para explicar para ele que ele não seria prejudicado em momento nenhum se ele assinasse o documento sem ver. Que logo depois ele abriria, o documento seria... ele seria lido por ele, mas ele ficou bem resistente. Aí eu falei assim, então você não vai conseguir andar no PROAD. Assim, eu sou o único, vou dizer, a punição que tu vai ter é de tu não poder fazer nada. Mas depois ele entendeu. O doutor, teve alguns juízes, né, que já me ligaram, eu tive que fazer, eu tenho até uma cópia já, e quando me pergunta, eu já mando para todo mundo o que acontece. E ela faz parte do manual de entrega do PROAD. Cris, você quer fazer uma explicação que você andou falando bastante com os usuários sobre a ciência, né? Você trocou bastante por isso. Para vocês saberem, o PROAD é de desenvolvimento do TRT-12, do TRT-12. Então, cada tribunal, nessa nova era dos sistemas nacionais, tem uma responsabilidade. Como o Crisóstomo conversou bastante com os a respeito das regras, então você poderia falar um pouquinho para gente sobre a ciência? Então, sobre a ciência, isso aconteceu mais comigo lá no início. Eu lembro que houve um questionamento, inclusive o Gilberto quis a resposta que eu fui buscar oficialmente, e eu conversei com o Gustavo, lá do TRT-12, ele era diretor, não sei se ainda é diretor de TI, da CETIC, ele era o diretor, e ele respondeu para mim, e ele disse que essa é uma funcionalidade que eles têm há bastante tempo já, e que eles se basearam na Lei 11.419, se não me engano, que fala, numa parte lá que fala sobre intimação eletrônica. E aí eles utilizaram isso para se basear na criação dessa parte do PROAD. Por quê? Nós, no gestor, isso agora é uma visão particular minha, no gestor, a gente implantou, digamos assim, uma visão errada da ciência. Na verdade, não era errado, é que a gente facilitava para o usuário. A pessoa, ela dava ciência já concordando ou discordando. Então, a gente matava 2 coelhos já numa tacada. O TRT-12, não. A ciência é apenas a ciência. Ele até me explicou, ele disse que a ciência nada mais é do que tomar conhecimento. E realmente eu tive que ficar quieto quando ele falou isso, porque realmente nós facilitávamos para os nossos usuários. Assim como o gestor facilitava muita coisa. Mas, infelizmente, ele falou que essa regra ela não muda, que ela, se caso algum regional queira tirar isso, tem que o grupo de negócios solicitar ao grupo de negócios nacional, para que eles façam essa avaliação para ver se tira. E então, por enquanto, a gente vai ficar com essa ciência no escuro, que a pessoa, ela, ao entrar no sistema, ela precisa assinar, e ela não vê. Igual a intimação, no caso, quando o Oficial de Justiça entrega
o papel fechado lá, a pessoa só assina. E depois ela abre. Então, a sistemática é a mesma. Muitos já me questionaram, dizendo que não tem como dar ciência, e eu vou sempre no ponto do conhecimento, que a ciência é apenas o conhecimento. E o PROAD, ele não deixa a pessoa entrar no sistema se não der essa ciência. E até foi o pessoal do TRT-12 citou algumas situações que ocorreram lá, que muitas vezes a pessoa olhava do que se tratava o processo, quando não tinha isso, olhava do que se tratava e, por algum motivo, não queria tomar ciência, para que o prazo corresse. Então, esse foi um dos grandes, digamos assim, que motivou eles em busca dessa legislação da intimação eletrônica, para que isso não acontecesse, para que a pessoa pudesse assinar e depois ela tomava ciência. E ainda tem um asterisco aí. Quem não quiser dar ciência, tem aquela pessoa que fala, não vou dar ciência porque eu não sei o que é. O sistema, ele está configurado para dar ciência automática. Então, se você não entrar no PROAD, ou se você entrar, ver que tem uma ciência para ser dada, e você não falar assim, não vou usar, então. Vou usar na senha de outra pessoa, o sistema, depois de 10 dias, ele dá ciência automática. E isso está regulamentado. Então, eu oriento a assinar, porque apenas é tomada de ciência. Tomada de conhecimento. Bom, já que a gente está em dar ciência, Chagas, agora que a gente está em atividade remota emergencial e que aí é tão importante o conhecimento de tudo que está ocorrendo, quais que são as formas que a gestão das pessoas tem? É somente o PROAD com essa ciência? Ou tem outros caminhos, por exemplo, e-mail, que vocês estão usando para notificarem as pessoas de alguma medida? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Então, na maioria das vezes eles ligam, teve juiz que ligou para o diretor-geral, né, e o diretor-geral passou para mim para eu responder. Ou eles mandam o WhatsApp, se eles têm o meu WhatsApp. E aí a resposta é sempre aquela lá que desde o início o Crisóstomo tinha passado do manual, né, e eu apresento para eles, que a resposta que a gente já tem pré-formulada. Mas é insistente, assim, cada um que descobre que tem que dar uma ciência, eles acabam contactando ou a mim ou alguém da CGP para saber. Aí, um caso, ele falou assim, mas como que o RH pode fazer isso? Aí eu explico, o RH não pode. É o sistema que não permite. E o sistema não é nosso, a gente não tem gerenciamento sobre o sistema. A gente já contactou a 12ª região e é um sistema nacional. A decisão não é nossa. Pode ser, inclusive, do CSJT achar por deliberar que pode ficar ou não. Isso relacionado à ciência, né? Sim. Mas, a outra coisa... mas aí, e outros caminhos aí, relacionado a esse contato que vocês fazem com os servidores. Vocês utilizam telefone, e-mail, como que está o contato? Se houvesse... Porque lembrando, gente, que olha o que o Cris ressaltou bem, que a ciência do PROAD, ela se refere para você tomar conhecimento de algo que está acontecendo, e não para você se dizer intimado, né? Usando uma palavra jurídica um pouco mais forte. Mas, em caso de haver uma necessidade dessa, Chagas, você tem outros caminhos para contatar o pessoal, não tem? Tenho. O que eu faço ou é no WhatsApp que eles mandam, ou por telefone que eles ligam. Assim, esses são os dois caminhos mais utilizados. E-mail eu não tenho recebido nenhum. Na verdade, eles ligam mesmo, porque eles querem a resposta imediata, que eles ficam presos sem poder fazer qualquer tipo de ação no PROAD. Certo. O Cris caiu? A outra coisa é a questão do sigilo no PROAD. O sigilo do PROAD, muito bem. Essa parte é importante de você dizer. Até eu mesma dei umas escorregadas na hora de protocolar processo relacionado ao sigilo. Uhum. Que é importante o pessoal saber disso. Ô, Cris, você está aí? Eu estou com um problema sério de sigilo. Bom, eu vou colocar um exemplo meu, que daí o Cris daí complementa. Eu precisei
precisei fazer um protocolo, no caso, relacionado à licença. Então, gente, quando vocês forem no PROAD fazer um protocolo relacionado à licença, na hora que vocês estiverem incluindo o documento, se aquele documento vocês queiram que fique em sigilo médico, na hora de incluir tem uma opção lá de sigilo. Eu mesma comi essa barriguinha, eu conhecia o PROAD, sabia como colocar as coisas, e depois que eu mandei o protocolo, eu precisei entrar em contato com a sessão médica para anotar o sigilo no documento. Então, na hora que vocês estão fazendo o protocolo, na hora que vai colocar lá um novo documento, na hora que ele abre aquela telinha, tem a opção para vocês anotarem lá o sigilo, tá? Mais alguns detalhes sobre o sigilo, Cris, que você pode... Então, a minha dificuldade foi o seguinte, um servidor fez um pedido complementar e ele esqueceu de botar o sigilo. Ele quer que eu ponha. Foi ontem eu não consegui fazer nada. Eu consigo pôr sigilo num documento de um servidor que fez o pedido? A partir do momento que você assume o processo, na tela que lista os documentos, todos que estão com o processo, a partir do momento que você assumiu o processo, acessa a aba de documentos e lá tem um botão para alterar o acesso. No PROAD, esse sigilo ele é chamado de tipo de acesso. Então, quando você vai incluir um documento ou na tela que lista os documentos, você pode escolher o tipo de acesso. Ele pode ser livre, qualquer um pode acessar. Ele é restrito somente quem está com o processo, o setor que está com o processo, todas as pessoas podem olhar, e o sigilo médico. O sigilo médico, ele pode ser adicionado como foi solicitado, você pode entrar lá e alterar. Só um detalhe, que alguns pedidos, quando são feitos, eles já definem o tipo de acesso. Por exemplo, os de saúde. Nos de saúde, a gente já definiu que ao fazer o pedido, que o assunto é aquele específico, ele coloca, não importa o tipo de acesso que você coloca no documento, ele vai colocar o sigilo médico. E só médico consegue visualizar. Ô, Cris, no caso, o documento precisa ser analisado pela CGP e pela DG. Eu consigo deixar o sigilo para todo mundo e indicar que a DG e a CGP podem ter acesso? Ou é pessoal? Oi? Ou eu poria... Falhou quando você estava falando. O gestor de pessoas e o diretor-geral? Não, você não define quem pode ver. À medida que o processo vai andando, ele está com o processo na gestão de pessoas e colocou um documento como sigilo. Quando ele enviar esse documento para a diretoria geral, o pessoal vai ter acesso? Eu preciso que ele tenha acesso, porque é ele que vai decidir. Então, só que acontece o seguinte, quando você coloca sigilo, só o sigilo, todos daquela área podem acessar. Por exemplo, aconteceu, o pessoal estava conversando no grupo sobre sindicância. Aí, cada um perguntou como o seu regional fazia, no quesito da sindicância. Aí eles disseram que vou dar um exemplo do sindicância, você vê se encaixa. Eles fizeram, não sei se vai se encaixar, mas eles criaram um setor de sindicância. E o processo não sai daquele setor. Aí, por exemplo, a equipe que vai fazer a sindicância é fulano, beltrano e ciclano. Colocam essas pessoas com acesso naquele setor. Aí elas conseguem visualizar. Porque todas as pessoas do setor conseguem. E o PROAD, ele tem uma ferramenta que eu acho perigosa, já sempre falo dela, que é você enviar o processo para a área pessoa, e não a área setor. É perigoso porque, se você esquecer o processo lá, ninguém tira. Não adianta abrir CIAT e falar assim, move o processo para mim. Não tem como mover. A gente não é autorizado a mexer no código, nos dados do PROAD no banco de dados. Então, não tem como a gente mexer. O fulano está de férias e eu preciso do processo. Espera ele voltar de férias. Entre em contato com ele, para ele acessar pelo celular. Então, só que é uma ferramenta que pode ser usada. Por exemplo, você tem um processo que o documento está sigiloso apenas, e você quer só que o DG veja. Você pode mandar o processo para a área Alencar, e não para a área DGCA.
ou DG. Então, você pode escolher para quem você manda, só que quando manda para a pessoa tem que ter isso em mente. Somente a pessoa pode tirar de lá. Inclusive excluir documentos, né, Cris? Nós já tivemos alguns problemas aqui que você disse que também tem que mandar para a área, né? Não para a Isso, a pessoa. área, exato, a área que incluiu o documento que pode excluir. E não exclui, se colocou qualquer outro documento abaixo, nem o Papa exclui. Tá bom. Sem microfone, Gê. Desculpa, eu estava tentando ver uma ressalva que o pessoal estava mandando aqui em off, mas esse comentário do Celso, geralmente nas aposentadorias fica sem sigilo o imposto de renda. Na verdade, isso poderia ser sanado dessa forma como eu falei, né? A pessoa coloca o documento e marca como sigilo na hora de incluir, é isso que ficou faltando. Mas ainda assim, a pedido, a pessoa que está proprietária do processo pode mudar o sigilo daquele documento. Então, e no que diz respeito ao processo que está sigiloso, então, vamos ver se a gente explica para todo mundo. Quando eu mando o processo para a diretoria-geral passa a poder ver os documentos sigilosos. Agora, se eu mandar somente para o diretor-geral, no nome do Alencar, somente o Alencar vai poder ver. Essa é a diferença. E aí, e aí, nesse caso do Celso, restaria mudar o sigilo do documento, né? Aí o comentário do Leão, né? Leão, e se ele morreu? Bom, eu espero que a gente não tenha isso com frequência, mas se tiver, a TI faz uma remessa de documento, mas é preciso ficar registrado, porque a gente não ultrapassa esse limite se não houver a assinatura de alguém responsável. Pode complementar, Cris. E um detalhe, se a pessoa morreu e for feita essa solicitação, a gente vai ter que entrar em contato com Santa Catarina para que eles façam o código que faz essa alteração e mande para a gente. Então, vai demorar, tipo, uma semana para isso ser feito, porque a gente não pode fazer o código que muda isso. Aí o Branco perguntando, o Papa com papel de administrador não consegue? Não, exatamente essa é a proteção do sistema. Não consegue. Eu falei, nem o Papa. Branco. Nem o Papa com papel de administrador. Exato. A própria administração no PROAD é uma coisa bastante limitada até por proteção. Então, por exemplo, eu estou na tecnologia. Eu só consigo liberar os processos da tecnologia para as pessoas da tecnologia. Eu não consigo pegar um processo que está a cargo da TI e dizer que alguém lá da vara pode mexer nos meus processos. Eu só consigo configurar aquela questão de utilizar os processos para as pessoas da TI. Para as pessoas que estão, por exemplo, numa vara de Campo Grande, o diretor daquela vara tem que dizer que aquelas pessoas podem mexer nos processos da vara. Então, o PROAD funciona assim. Então, no PROAD não existe uma figura para fazer uma comparação para quem está habituado com o PJE. No PROAD não existe uma figura do administrador que dá direito para todas as pessoas, como é no PJE. Então, no PJE, a gente tem a coordenadoria do PJE, que faz essa movimentação e que pode fazer essa movimentação de pessoas entre as unidades. E ainda assim, a coordenadoria do PJE só faz isso com um pedido específico, autorização da unidade, se a pessoa é lotada ali, exatamente por proteção do sistema dos processos dos usuários. Cris, pode completar algo em relação a isso? Só complementando em relação aos acessos, uma das grandes diferenças do PROAD em relação aos acessos, comparado ao Gestori, é que no Gestori todos precisavam ter direitos para acessar o Gestori. No PROAD, se você tiver aquele seu login de rede, você já consegue entrar no PROAD, fazer seus pedidos e olhar os processos. A única coisa que você não consegue fazer no PROAD é toda ação que depende de você estar num setor. Por exemplo, quero fazer uma proposição, não consigo se eu não tiver um direito. Ou seja, o PROAD ele precisa saber em que setor você está. E é nesse momento que a gente entra lá e fala, ó, eu quero dar direito para aquela pessoa no setor tal. Se você simplesmente quiser fazer seus pedidos, não precisa de direito nenhum. É só entrar lá e fazer seu pedido. Agora, se você quiser, por exemplo, eu quero receber o processo que foi enviado para a DG. Eu preciso estar na DG. Então, eu preciso entrar
preciso solicitar esse direito de acesso na DG ao PROAD. Então, só essa diferença dos acessos. Bom, uma coisa importante do PROAD, que aí talvez caiba a gente fazer uma colocação aqui, Chagas, em relação ao remoto emergencial, os responsáveis pelas unidades, que é o caso que o Cris está identificando ali como proposição. Então, se você entrar e o diretor da sua unidade não deu acesso para você mexer com os processos da unidade, então eu sou lotada na primeira vara de Campo Grande. Se o diretor da primeira vara de Campo Grande não deixar eu mexer nos processos da primeira vara, eu não mexo, só o que eu faço são requerimentos pessoais, que a gente chama de requerimentos no gestor, então são processos pessoais. Então, nem aparece o assunto para mim, tá? Essa é a diferença. Bom, aí, Chagas, nesse remoto emergencial, a gente tem os diretores, os responsáveis pelas unidades, basicamente tinham duas atividades para fazer, que eram a atividade de identificar quem estava remoto e presencial, e a atividade de dizer como a unidade ia atender, é isso, né? Sim. E aí isso ele faz como pedido complementar, certo? Tem alguma informação e alguma dica que você tem para o pessoal a mais sobre pedido complementar? Tem chegado direitinho? O pessoal tem tido dúvida? Mais ou menos, ainda tem muita dúvida. O tempo inteiro eu estou recebendo pedido de explicação. Hélida, se você tiver aí, se você puder responder, porque a Hélida foi a pessoa que fez todo o gerenciamento e a minuta da portaria do teletrabalho emergencial. Eu tinha colocado ela no chat. Aqui, ela vai entrar. Oi, Hélida. Tá sem som. Gi, você também está sem som. Eu também estou sem som. Beleza, que bom. Hélida, estávamos eu e você sem som. Vê se você consegue habilitar o microfone. Enquanto a Hélida verifica o microfone, se ela conseguir habilitar o som dela aparecer, eu interrompo aqui, tá, gente? Veio uma pergunta de acesso no PROAD a terceiros. A gente instalou recentemente, tem uns 2 meses, a possibilidade de acesso de terceiro ao PROAD. Isso exige um cadastro sobre isso. Cris, quer falar sobre isso? Sim. O PROAD, ele não tem acesso a terceiros igual a nós. O único acesso que ele dá a terceiros é para assinar documentos, apenas isso. Então, bom você dizer. Aí, nesse caso precise alguém, a pessoa não consegue ver o inteiro teor do PROAD, mas você pode remeter, eventualmente, documentos, é isso, né? Isso, inclusive o PROAD, ele tem, não sei se o pessoal tem utilizado, eu não tenho feito esse levantamento, mas o próprio PROAD, ele tem opção para você enviar documentos por e-mail. Então, você não precisa baixar sei lá, quero mandar um despacho para fulano. Eu não preciso baixar aquele PDF, abrir meu e-mail, procurar o e-mail do fulano e mandar. Lá pelo PROAD mesmo, na tela, lá eu consigo, tem um botãozinho lá, se eu estou com o processo, tem um botãozinho lá em cima para enviar por e-mail. Você clica lá, ele abre a lista de documentos, você só marca quais você quer. E ele manda por e-mail. Essa é uma alternativa. Outra, como a G falou, você baixa o teor do processo e manda. Porque essa parte de acesso externo foi feito para assinatura de contratos, por exemplo. Aproveitando essa questão do e-mail, essa vantagem de utilizar o e-mail pelo PROAD é que você consegue mandar exatamente o documento com assinatura, como é do PROAD. Então, eu utilizo muito isso nas aquisições, porque eu estou mandando um documento que foi assinado pelo diretor-geral para o tribunal envolvido. E ele recebe exatamente aquele link, consegue validar, inclusive, o documento com aquele link. E agora, uma coisa importante que tem no PROAD é que na hora que você remete esse e-mail, ele faz uma cópia daquilo ali, tanto que ele pede para você assinar que você está mandando o e-mail e ele registra no PROAD que você remeteu o e-mail. Então, fica inclusive um registro de que você enviou a informação, ok? Então, nem essa preocupação você tem.
Cris, tem uma pergunta aqui do Celso relacionada ao acesso da auditoria no PROAD. Você sabe se já tem algum questionamento relacionado a isso? Por enquanto, o pessoal não tem falado nada sobre isso. Só que eles têm, digamos assim, contornado isso, colocando as pessoas que precisam fazer auditoria, elas vão ter acesso aos documentos médicos, mas a gente tem que fazer não é gambiarra, mas a gente tem que fazer algo que não seria o caminho feliz, digamos assim, no sistema. Mas tem sim, é só solicitar, a gente lá na TI faz isso. Ok. Cris, em relação a envio de e-mail com documento, eu não sei se eu não estou fazendo certo, mas as 2 vezes que eu enviei, os usuários reclamaram que não receberam. Uma foi em dezembro, e uma recentemente que eu mandei, eu pus 3 documentos. Tá, eu sei o que é isso. O que acontece? A gente já percebeu isso e o pessoal do TRT12 já está tentando corrigir. O que é isso? Você manda o e-mail, ele vai, sem problema. O problema está no leitor de e-mail da pessoa que recebe. Eu cheguei, inclusive, a fazer testes com... Nós temos 2 webmails, eu testei com mais 3 aplicativos que fazem leitura de e-mail. O problema é que o programa que leu a mensagem, ele não consegue identificar o anexo. Às vezes ele mostra lá na lista de mensagem, ele mostra aquele clipe lá, dizendo que tem anexo. Só que quando a pessoa entra, não tem nada. É um problema do leitor deles. Se acontecer isso... Tem uma alternativa? Eu esqueci de dizer, desculpe. Não, se acontecer isso, tem que verificar com a pessoa se ela tem como usar outro leitor. Senão, você vai ter que remeter de novo. A maioria consegue, são poucos casos que não. O Gmail consegue, o Hotmail consegue. O nosso, por exemplo, o Thunderbird consegue. O Webmail, se eu não me engano, o velho não conseguia, o novo consegue. Então, de cabeça não vou saber te responder, mas é bem poucos casos que não conseguem ver. Tem uma pergunta no off aqui do Eduardo, metade da resposta eu até sei, que o Eduardo está perguntando se seria possível buscar e-mail já cadastrado. O sistema busca e-mails que são da nossa base, né? Então, se você digitar, ele busca e-mails de usuários. Mas tem como fazer outro tipo de cadastro, talvez relacionado ao processo? Pode ser que seja isso que o Eduardo está querendo saber. Se você tem um fornecedor e quer deixar naquele processo algum e-mail registrado, esse tipo de coisa teria como fazer? De cabeça, eu acredito que ele não busque nem os nossos. Não mesmo. Assim, por isso que eu estou falando, de cabeça eu não lembro. Isso teria que ser feito um teste. Ontem. Que bom. Usei ontem. Só que são algumas pesquisas que eu uso extras de cadastro, então, na verdade, eu nem sei se ele está buscando são as minhas referências, os meus preenchimentos, ou se é algum recurso do PROAD, não sei nem responder isso, por isso que eu estou até perguntando se você conhece alguma forma dessa busca. Hoje eu tive duas ocorrências, né? Assim, o que eu faço? Eu preencho um Excel com todos os e-mails do servidor, mas eu busco na lista do CIGEP, e aí eu vou preenchendo. Vai lá. Agora surgiu uma oportunidade de apresentar o meu portal para quem não conhece. Isso, gente. Então, o Cris vai contar para vocês. O meu portal, ele fica lá na intranet. Então, quando vocês entrarem na intranet, tem um íconezinho. Na intranet 9, eu não lembro qual é o ícone. Aí o Cris diz para vocês, então, diz para o pessoal o que é que o pessoal consegue achar no meu portal que pode ajudar no dia a dia. Olha, no meu portal você vai encontrar quase tudo da sua vida funcional no tribunal. Tudo que os sistemas... Tem os e-mails de todo mundo, inclusive tem uma ferramenta lá que a gente nomeou de Me Encontre, que é para você encontrar os contatos das pessoas do tribunal. Por exemplo, eu quero buscar, eu não sei qual que é o e-mail do Eduardo. Eu vou lá no meu portal, na parte do Me Encontre, e digito lá, Edro. Ele vai buscar no tribunal tudo que existe com Edro. Eduardo, setor com nome, Edro, tudo. Ele vai me listar e eu vou escolher qual... Gê, tem como compartilhar a tela aí? Daí eu já mostro rapidinho essa parte.
Eu vou te solicitar aqui. Tá. Esse é o login, né? Essa é a cara dele. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Ele vai te dar várias informações e vai ter aqui em cima o Me Encontre. Por exemplo, usando CETIC. Quero procurar CETIC para saber quem trabalha lá. Aqui, ó, Coordenadoria de Tecnologia da Informação. Clico aqui, eu posso consultar quem são os servidores. Então, é bem, como é que eu vou dizer, bem rico o sistema, e ele te deixa... Olha o cabelo chato. Isso que dá na quarentena. Mas, enfim, esse é o meu portal, uma das ferramentas, pelo menos. Vai te ajudar bastante, Chagas. Não, ficou bom, eu gostei, muito bom. Mas qual é a minha maior dificuldade em mandar um e-mail com documento, né? É de elencar cada um, assim, eu tive que mandar, acho que 42 e-mails. Então, vou em cada um servidor, aí clico lá na planilha do Excel, depois ele fala assim, o formato não é esse, porque era só vírgula. Eu estava pondo ponto e vírgula, né? Aí ele não aceita. Aí você vai por tentativas, né? Mas lá no teu portal também não tem essa alternativa de eu pegar uma e listar? Vários não. Não, né? Ainda não, uma sugestão. Né? Porque seria interessante, na hora de eu fazer o processo do PROAD, quando eu for enviar um documento, eu listar lá no teu portal e importar. Fica mais prático do que fazer na planilha, que a planilha você não enxerga os erros. Sim. Né? E aí, a planilha é não atualizada. Dá erro porque digitou um número, uma letra errada, um ponto e vírgula, um ponto, um caractere diferente. Sim. E a planilha não é atualizada. O meu portal poderia emitir uma lista de servidores ativos, juízes, servidores do setor tal. Essa pergunta da Rochinha, observei uma ferramenta de teletrabalho. Essa ferramenta de teletrabalho é no meu portal, eu só fiquei na dúvida isso em relação à pergunta dela. Vocês sabem ou dele? Você sabe ou ela precisa completar a pergunta? Precisa completar, porque eu não entendi. Essa opção teletrabalho foi no meu portal ou no CIGEP Online? Exatamente onde você viu? Eu só não entendi esse pedaço. A Hélida respondeu que é na intranet. Na intranet tem sobre teletrabalho? Vocês querem dar uma conferida? Deixa eu ver se eu já marquei alguma pergunta enquanto a gente valida essa pergunta dela aqui. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Acabaram de perguntar se a intranet está fora. Bom, nesse momento eu não sei exatamente, eu sei que a live está no ar, então nesse momento eu não sei responder. Está fora. Então, o pessoal acabou de informar que a intranet está fora. Vamos tentar. Se tiver alguém da TI aí, vai ver a mensagem e vai já dar uma olhadinha, gente. Além de nós aqui, que a gente está com as mãos ocupadas. Bom, uma questão que me lembrou, a gente até trouxe aqui também o Alex, caso houvesse alguma pergunta. Alex, bastante. Então, tá. Então, já que a gente vai virar os holofotes um pouquinho, eu quero lembrar para vocês que tem também o CIGEP Online. O CIGEP Online, ele também é uma conexão, nesse momento, que é importante, que vocês devem estar usando bastante, que estava relacionado até a gente entrar, até um pouco antes da gente entrar em atividade remota emergencial, tinha bastante a ver com o controle de frequência, então, o que você encontrava lá. Mas o CIGEP Online também, só para lembrar, foi utilizado para fazer as marcações de férias de 2020. Que não estão, por regra da presidência, elas não podem ser alteradas, mas adiadas durante esse período, porque a ideia é evitar que fique todo mundo de férias no mês de dezembro e o tribunal pare. Então, essa é uma das ideias, a gente precisa manter a instituição funcionando, tá? Existe uma razão por trás disso. Mas o CIGEP Online, ele serve para isso, ele serve para remarcação de férias e serve
também para você verificar as questões de frequência. Inclusive, os diretores conseguem ver lá, é uma coisa que eu faço, você consegue lá ver as férias, ver como é que está as escalas de férias, e até para te auxiliar nas eventuais substituições que você precisa fazer lá pelo PROAD. Uma coisa em relação ao CIGEP Online é que ele tem uma opção lá que está ativa, porque não é uma aplicação nossa, ela é nacional, tem uma opção ativa lá no CIGEP Online de avaliações, mas a avaliação ela não é feita no CIGEP Online ainda, apesar de ser uma solução nacional. E aí, por isso até que a gente trouxe o Alex aqui. Por quê? Porque o nosso sistema de avaliação de desempenho, que é o PROAD, né, que até tem um conflito aí com o PROAD e PROAD, o PROAD, que é o sistema de avaliação, nosso já estava muito mais maduro, então é isso que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas continua utilizando até que a solução nacional ela consiga evoluir, porque a solução nacional ela é muito mais simplificada em questão de preenchimento de formulário e tal. Não tem todos aqueles cálculos automáticos, todas aquelas regras que o nosso sistema de avaliação de desempenho tem. E a resolução, ela deu um tempo para os tribunais se adaptarem e prosseguirem com as suas soluções locais até que elas pudessem ser convertidas, tá? E já existe também o sistema de gestão de competências, já existem soluções nacionais que estão em homologação para substituir, mas a gente prossegue utilizando o nosso sistema de avaliação de desempenho. Chagas, quer falar alguma coisa relacionada ao sistema de avaliação de desempenho? E a gente aproveita. Antes de entrar no Alex, eu tenho uma última pergunta para o Cris. Oi. A questão, assim, a gente estava vendo o arsenal de processos que vieram do gestor, e a gente tinha uma infinidade de processos que a gente tinha que arquivar. O SAF a gente ainda não tem como fazer, ainda não está pronto para a gente poder arquivar devidamente na pasta de servidor? Não foi implantado ainda o SAF. Tá. Aí tem que. Aí você. A gente arquivou e assim, aí ele vai para o limbo, né? Ele fica no arquivo do setor. Tá. Então é isso. Alex. Obrigado, Cris. Outra dificuldade que o povo tem muito grande é de entender como é que o sistema funciona para fazer a avaliação do servidor, né? Embora seja bem intuitivo, mas o maior questionamento que eu tenho é em relação a como que eu faço para avaliar. Geralmente é o avaliador que faz essa pergunta, né? Que é entrar no sistema, ir lá em avaliador, avaliação em andamento, clicar lá, buscar, pesquisar, que aí aparece o nome do servidor. Isso é um caminho bem fundamental, básico, mas é o que tem mais problemas para os caras que estão fazendo a avaliação. E esse sistema já é antigo, eu não entendo qual o problema de que todo ano eles não sabem usar a mesma ferramenta. Então, Chagas, eu notei, inclusive, isso que você comentou, né? De uns tempos para cá, reduziu bastante a quantidade de chamados que chegavam para a gente da seção de sistemas sobre o sistema de avaliações. Eu até comentei com a Geslane que não tem chegado muita coisa para a gente ali. Talvez porque eles tenham entrado em contato diretamente com vocês da CGP para dirimir as dúvidas, né? Mas o que a gente pode fazer para ajudar? No sistema de estagiários, nós fizemos um manual, tá? Com algumas dicas de como proceder e tudo mais. Eu vou combinar com o pessoal da equipe aqui para poder elaborar um manual para o sistema de avaliações também. Não precisa ser nada muito complexo, né? Porque o sistema ele é bem simples, na verdade, a parte de preenchimento da avaliação. Mas para quem não conhece, nunca fez avaliação, fica complicado de fazer. Mas vamos melhorar isso daí sim. Vamos deixar o sistema mais intuitivo e também passar a usar os manuais, né? Então, Alex, assim, eu não acho nem, assim, não sei nem se seria um caso de a gente fazer um manual em virtude bem, não sei como é que está seu tempo, né? Porque para fazer um manual é demorado, né? Eu acho que o questionamento do Chagas é porque a solução está prevista para ser substituída, né? Talvez seja essa. Porque o projeto do CFJP é de juntar competências
uma avaliação de desempenho. Então, talvez um roteiro muito simplificado relacionado a isso. Talvez não necessite. Para o uso pontual, né? Vou fazer uma avaliação. Então, a gente vai ver se a gente consegue fazer pelo menos algum roteiro simplificado e publicar lá na intranet para vocês. Mas assim, uma coisa simples que seja didática, né? Básico mesmo, porque eles não conseguem acessar o início, assim, é impressionante, sabe? Eu não sei o que eles fazem lá dentro, eu tenho que entrar geralmente com eles aqui e dar o passo a passo, andar. Até a questão de, na hora que eles avaliam e dão a nota, sim, primeiro grava, depois salva, depois assina, e aí é mandado para o servidor, né? Mas a maioria das vezes é o avaliador que não tem essa habilidade. Se você quiser fazer uma coisa simples, mas assim, para fazer um manual é muito tempo, complexo, então faz um roteiro mais fácil. Ok, então a gente vai avaliar isso, então, gente, para fazer um roteiro simples. Um FAQ, por exemplo. Um FAQ só de, eu vou avaliar agora os passos, 1, 2, 3, já que o manual seria realmente, nesse momento, um desperdício. Não, é a minha sugestão, mas... mas o roteiro é legal, a gente consegue fazer um roteiro sem muitos detalhes, de modo que fique efetivo pelo período que a gente ainda tiver a solução implementada. Bom, o que nós temos mais aí que a gente poderia falar? Uma coisa que eu me lembrei sobre problemas no PROAD. Alguns processos que foram migrados do gestor para o PROAD, quando você tenta ver o inteiro teor do processo, baixar o processo todo, às vezes até porque a pessoa quer o processo todo, aconteceu mesmo comigo, né, durante a auditoria, com o CSJT, eu precisava baixar uma série de processos de inteiro teor, então na opção lá, ver todo o processo, ele dá um erro. Cris, o que a gente faz quando acontecer isso? Eu quero ver todo o processo e ele deu erro. Bom, esse erro aqui a gente já percebeu dois problemas no PROAD. O primeiro acontece com o erro do arquivo que foi enviado. Esse arquivo que foi enviado, por algum motivo, tem algum caractere no nome do arquivo que ele aceita na hora de enviar, só que ele não aceita na hora que ele vai gerar esse PDF completo. O que acontece? Quando tem esse tipo de erro, não tem jeito. A gente, lá na TI, tem que gerar o PDF. A pessoa tem que abrir um CIAT, não tem jeito. O TRT12 já está sabendo e ele já está fazendo uma correção para isso. Não vai sair na próxima, que é 3.6, a próxima versão que já está pronta, mas eles estão querendo colocar na outra. E o segundo é um problema, erro no momento da geração. Não é erro em nada, é no momento da geração que ele se perde. O que acontece? A pessoa ela precisa tentar várias vezes em momentos distintos, nem que seja uma atrás da outra, ou dá uns 5 minutos, tenta de novo. Aconteceu exatamente agora, eu estou com um chamado de alguém que não conseguiu fazer o download de um processo. E eu achei que fosse por conta do nome do arquivo. Detalhe, a gente não tem nem como listar os processos que têm esse problema para correção, porque nem o TRT12 ainda conseguiu identificar exatamente onde é que é. Eu tentei algumas vezes e eu consegui fazer o download desse processo, ou seja, esse é o caso de erro realmente na geração. Então, a pessoa tem que, infelizmente, tentar algumas vezes, e se não der, ela abre um CIAT. Ou então, se ela não tiver muito tempo para fazer esse teste, ela abre o CIAT que a gente gera o PDF para ela. Beleza, então, como se trata de processos migrados do gestor, então é isso. Uma brincadeirinha aqui para o pessoal é que até eu abro o CIAT. Até eu abro o CIAT, porque como a gente está em tempos de remoto e a gente tem que fazer relatórios de produtividade e acompanhamento do trabalho do pessoal, até eu abri CIAT relacionado agora, esses dias eu já tive abro o processo, abro o CIAT, coloco lá, PROAD erro ao ver inteiro teor, ao ver todo o processo, né? Só lembrando na descrição o número do processo para ele providenciar para vocês. Lembrando que também dá nos processos que não foram migrados. Cris, é disso que eu quero falar também. Seu microfone está fechado, gente. Não, só confirmei. Ocorre com outro processo por causa desses erros de PDF. Cris, por que alguns processos não migraram? Porque falta alguma assinatura de documento lá? Então,
existem os processos que não foram migrados porque o assunto não é correlato. ficou aguardando. Não que o assunto estava errado, mas alguns assuntos a gente separou para não migrar. Por exemplo, se eu não me engano, os deslocamentos. Parece que vai vir um sistema. Então, os assuntos que não foram migrados, esses não foram. E, realmente, esses que têm documento que não foi assinado. Eu fiz um levantamento logo no final da migração e eu mandava e-mail diariamente para as pessoas avisando. E daqueles 200 e-mails que eu mandava todo dia, eu recebia 1 ou 2 que perguntavam o que era aquilo. Então, eu peço para as pessoas, abram o e-mail, leiam o e-mail, é a comunicação oficial do tribunal, por favor, não ignorem. Eu também sinto essa dificuldade. Compartilhando. Eu acho que tinha que ter alguma coisa assim, ó. Enfim. G? Alguma observação? Não. Mais alguma coisa do avaliação de desempenho? Não, assim, eu não me lembro de nada que o que mais pega realmente a pessoa conseguir acessar para achar. Ô, Alex, se ele puser o nome da pessoa e fizer a busca, ele consegue? Sim, quando o avaliador acessa a opção específica, são 3 opções mais utilizadas para o avaliador ali. Estou com o sistema até aberto aqui para facilitar, mas quando ele acessa o sistema, no menu, fica no topo da página, ele consegue acessar as avaliações que ele emitiu, tá? No caso, o avaliador, as avaliações que estão em andamento, então são aquelas que ele está registrando as notas, ou que vai começar a registrar as notas, e também tem uma opção específica para ele poder consultar as avaliações de um avaliado dele, as anteriores, caso tenha sido feita por um outro avaliador. Tá? Esse foi um pedido que foi feito inicialmente lá quando foi desenvolvido o sistema. Ok? Uhum. Mas tem um campo de busca, sim. Ele clicando ali, por exemplo, em avaliador, avaliações em andamento, ele informa o nome do avaliado, clica em buscar avaliado e pesquisar. Se tiver alguma avaliação em andamento, vai aparecer o nome. O Alex, uma das reclamações que eles dão, porque na maioria das vezes, quando eles me ligam, eles já tentaram essa alternativa, né? E aí, na maioria eles reclamam que não aparece nada quando eles clicam aí. Por isso que eu mando eles pesquisarem, porque quando eles pesquisam, vem de todo mundo, ele seleciona quem ele vai avaliar, que fica mais visível, sei lá, um layout mais visual, assim. Uhum. Mas essa alternativa, ela está funcionando. Entendi. Não, talvez seja alguma falha. Tá funcional. O que acontecia em versões anteriores é que era obrigatório informar a data da avaliação. Mas como essa data da avaliação estava causando algumas dúvidas, algumas falhas, nós retiramos a data. Então agora só tem o nome da pessoa mesmo. É que a pergunta... Funciona assim. Eu entendi. Ali naquele campo, agora eu mandei fazer uma busca aqui meio pesada e ele não... e ele não achou nada, mas eu vou compartilhar novamente para vocês darem uma olhada. O que acontece? Vamos lá. Deixa eu colocar de novo aqui. Então, eu estou aqui nessa... Eu entrei aqui avaliações em andamento. Isso. Se vocês não preencherem nada aqui no nome do avaliado e clicarem direto no pesquisar, vão aparecer todas as avaliações pendentes. Aqui agora eu já fiz todas as minhas, não tenho nenhuma. Mas aí, assim, os caras avaliados... Eu vou botar os meus para você fazer, porque os meus estão tudo pendentes. Não, eu dou tarefa para quem é avaliado, só para vocês saberem, tá? Eu mando tarefa por e-mail. Então, quem for avaliado do Chagas, se passar para mim, eu vou mandar tarefa.
vou usar um exemplo aqui. Se eu quisesse fazer, como no caso aqui, avaliações de determinado avaliado, e eu preciso dar o nome, porque ele vai trazer todas, por exemplo, do Crisóstomo. Então, aí eu preciso escrever um nome para ele pesquisar, para eu escolher esse avaliado, e aí ele vai trazer todas as avaliações que eu já fiz desse servidor Crisóstomo. Agora, se eu estou na opção avaliações em andamento, que é o que eu tenho que fazer, e eu não informar nada aqui, aí ele vai trazer para mim todas elas. Isso facilita, porque vocês ficam sabendo o que está pendente. É isso que o Chagas estava colocando. O Alex, aí, outro questionamento em relação a mim, CGP. Quando eu estou abrindo avaliações em andamento, está vindo um catatal do tribunal inteiro, até a Deise do Dr. João de Deus, que já aposentou. A Vané. Você é o administrador poderoso que o Branco falou. Você é o cara com poderes de administrador. É preciso fazer... Aí, Alex, minha pergunta é assim, a Vera tem que fazer o pedido de exclusão desses que se aposentaram para você tirar da lista? Assim, Chagas, ou o sistema... Se a avaliação não foi nem... Hã? Funciona assim, Chagas. Funciona assim. Se a avaliação não foi nem iniciado, o preenchimento da avaliação, vocês mesmo da CGP, pode ser você ou a Vera, vocês têm acesso a excluir a avaliação, tá? Tem? A partir do momento que a avaliação foi iniciada, se tiver alguma nota registrada ou já foi assinada pelo avaliador ou avaliado, só exclui mediante SIAT, tá? Ô, Cris, eu vou aí cortar teu cabelo, não tenho Covid, não. Vou passar a mão no do José, que o José saiu da Covid, e vou aí. Então tá, Alex. Então eu vou fazer isso, porque tem Vanete, tem... Assim, na minha caixa, tem um tribunal inteiro, e muita gente aposentou. Gente... você tem acesso, Chagas. Avalia todos. Quem não iniciou ainda a avaliação, você consegue excluir. Aquelas que não iniciou, ou seja, não tem informação nenhuma, você consegue excluir. Mas se tiver alguma informação, aí você não vai conseguir excluir, aí a gente faz por SIAT. Essa questão do SIAT, gente, é até proteção. Olha só, então o Chagas tem uma avaliação que se iniciou, o avaliador começou a preencher. Só que aí o avaliado não assinou e aposentou. Então não faz sentido mais ficar aquela avaliação pendente. Então, essa justificaria excluir, mas ela já existe uma informação. Então, é preciso um SIAT para que a TI entre lá e faça a eliminação dessa informação. Isso é até uma proteção. A TI, a gente tem uma série de processos lá fechados para que a gente garanta a segurança da informação para todo mundo. Então, é por isso que essas informações a gente exige SIAT e da pessoa correta. Então, uma exclusão de avaliação, por exemplo, tem que ser o Chagas ou o substituto imediato. Então, não é qualquer pessoa que vai fazer um SIAT e dizer para eliminar uma avaliação e a gente vai mexer, tá? Então, existe uma série de regras de segurança relacionadas a isso. A Edna está fazendo uma pergunta. Quando o e-mail ele vai para o avaliador e automaticamente para o avaliado, depois que o avaliador faz a avaliação, que vai para o avaliado. Isso. Funciona assim. Isso, vai lá, Alex, coloca aí, que daí eu vou... Pode ir. Assim, quando a CGP gera avaliação, o sistema de avaliações envia um e-mail comunicando o avaliado e o avaliador, tá? A partir do momento que o avaliador assina a avaliação, termina o processo dele, aí o sistema comunica ao avaliado que a avaliação está disponível para ele acessar e concordar ou não com a nota que ele recebeu. Tá. Beleza, então. G está sem microfone. Oi, G tá. Uma informação importante sobre o sistema de avaliações. A assinatura do sistema de avaliações é a nossa antiga assinatura de documentos do gestor, que ela é atualizada no Assine Web. Então, lembrando, se vocês forem lá no portal do tribunal, lá naquela areazinha de intranet, lá tem os sistemas para logar. E lá nós temos o sistema de avaliações, vai estar lá, assim como os demais, e lá nós temos o Assine Web. Lá no Assine Web que vocês atualizam a assinatura eletrônica que serve para assinar
o sistema de avaliação de desempenho. Então, caso tenha alguma dificuldade relacionada à assinatura, para vocês renovarem, porque ela precisa ser renovada, acho que, se eu não me engano, uma vez por ano, né, Crisóstomo? Então, por segurança, a gente gera uma nova criptografia relacionada à assinatura A1, que fica gravada no banco de dados, e essa criptografia tem que ser renovada uma vez por ano. Então, se vocês receberem alguma mensagem relacionada à assinatura das avaliações, para vocês revisarem essa assinatura, é lá no Assine Web. Então, vocês vão entrar lá no portal, entrar no Assine Web e refazer a assinatura. A assinatura do PROAD, vocês refazem no próprio PROAD. Ali no PROAD, na barrinha esquerda, ali lá embaixo, tem assinatura eletrônica. Então, vocês podem renovar lá embaixo. Esqueci esse detalhe. Muita gente me liga dizendo assim, está dando erro de assinatura. Aí eu tenho que no avaliação. Aí eu tenho que encaminhar ele lá para o Assine Web, refaz a assinatura, e aí sim dá certo. Isso. Tem uma pergunta da Dene aqui, que eu não tinha passado, já que a gente falou de assinatura, e eu citei de novo o Gestori, que é a assinatura antiga do Gestori, que a Dene perguntou, tem alguma previsão de quando todos os processos gestores serão migrados para o sistema PROAD? Aí a gente tem duas questões. De vez em quando eu faço uma convocação, novamente, uma solicitação para o Crisóstomo, e ele refaz a migração para ver se ficou algum dos processos que deveriam ter sido migrados e que não foram migrados por falta de assinatura, e se ele achar algum, ele já migra. Então, aqueles que estão prontos para migração, de vez em quando ele vai lá e revisa se foi feita a assinatura e migra novamente. Porém, os processos dos gestores relacionados a afastamentos, que são os de viagem, que agora não está tendo, houve uma razão para eles não serem migrados. Então, eles continuam no Gestori, porque para os afastamentos, o Gestori faz o cálculo de diárias e além da prestação de contas, mas principalmente por conta do cálculo de diárias, que era uma facilitação, desculpem, estou gaguejando, muito grande para o pessoal do orçamento. Então, isso ajuda bastante, só deles não terem que calcular as diárias na hora de fazer a portaria. Então, eles dão só uma conferida geral e faz isso. Como a gente tinha esses procedimentos que facilitam muito o trabalho do orçamento, que tem pouca gente também, então, os afastamentos continuaram no Gestori. Por quê? Já existe um módulo de diárias que faz todo esse cálculo e que facilita tudo isso nacional, que já está implantado em 3 regionais, se eu não me engano, mas os pilotos eram Minas, 20ª, e acho que também está instalado, se eu não me engano, na 7ª. Então, 3ª, 7ª e 20ª, Minas, Sergipe e Ceará, que estão ali como pilotos do módulo de diárias. A previsão do módulo de diárias era de liberação no início do ano, ali no primeiro trimestre. Só que agora eu não sei como está a situação. Então, somente quando esse módulo de diárias, que faz toda essa parte de cálculos e tudo mais, e controle disso, for disponibilizado para os regionais, aí a gente vai migrar tudo que está parado no Gestori para o PROAD definitivamente, e só que essa questão de afastamento não vai para o PROAD. Vai ficar só para arquivos, processos antigos. Vai ser feito nesse módulo de diárias, tá? Então, esse só é a limitação da questão aí relacionada à migração. Bom. Mais uma coisa para o Cris. Manda ver. Eu fui dar acesso ao Renato, que entrou na sessão de magistrados no PROAD. E o meu perfil não enxerga o GRP, não enxerga o GS, assim, eu não tenho poderes de dar o acesso para eles. Como é que eu faço? Isso. O que acontece? Existe uma verificação que é feita diariamente pelo PROAD. Ele vai lá no CIGEP e pega todas as pessoas e seus chefes. Ou melhor, todas as pessoas, as localidades e os chefes destas localidades. E ele leva para o PROAD. O que acontece? No CIGEP, a localidade... Qual que é a localidade que você falou? GRP, pagamento. Então, o EDROP GRP. que dá. Exatamente. É o chefe da localidade, porque lá tem uma flag que diz sim ou não para o setor, se é o chefe. Tá. Tá feito, então. Respondido. Bom, tem um último comentário em off, que é de um assunto que a gente falou no início da live, e aí eu vou voltar um pouquinho, talvez daí o Chagas até queira fazer um complemento, porque foi um comentário em off,
que o pessoal, que o Eduardo fez para a gente, que a questão da ciência não ficou muito clara. O que o Eduardo lembrou é que para alguns casos, a ciência, ela vale para contar prazo. E aí é o caso de fazer a ressalva aqui. Vou dar um exemplo, gente. Vou dar um exemplo meu que fica fácil, tá? Então, posso colocar aqui o meu exemplo, onde eu mesma entrei aí na história. Eu apresentei um certificado pedindo a verbação de horas, porque era um curso que eu tinha feito fora do tribunal e pago por mim. Mas quando eu apresentei esse certificado, o certificado estava em inglês. Como o certificado estava em inglês, a resolução diz que ele tem que ser traduzido, e eu não sabia, né? Assim, perdoem a ignorância, todos nós somos ignorantes em algum ponto, e eu estava ignorante neste ponto. Então, o que a gestão de pessoas fez? Ela mandou uma ciência no meu próprio requerimento, dizendo que eu tinha um prazo de 10 dias para fazer aquela apresentação de tradução sobre pena de arquivamento. Eu dei a ciência, e aí depois olhei o que era e vi que se tratava disso. Até eu achar um tradutor, para poder atender aquela regra da avaliação, eu não ia cumprir o prazo. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma petição lá, um pedido complementar, eu entrei no meu processo, fiz um pedido complementar e pedi para a gestão de pessoas me dar mais um prazo, porque o tradutor só iria me entregar daí 15 dias a questão da tradução do certificado, para eu não precisar abrir um outro processo e ficar registrado o que eu estava fazendo. Então, esse caso foi bastante importante do Eduardo lembrar. Então, eventualmente, a gestão de pessoas vai mandar isso para vocês. Agora, sempre que você acabou de assinar a ciência, aparece a tela logo a seguir com um botãozinho de ver os processos. E quando você clica o ver, ele faz o download para você do PDF. Então, você tem tempo para olhar isso depois. Né? Você está com pressa, quer ver. E ainda assim, se você está com pressa e não clicou no ver, lá na consulta de processos, tem uma opção para você ver os processos que você deu ciência. Pode completar, Cris. Só um adendo aí, quando existe alguém que precisa da ciência de alguma coisa no processo, ele vai lá solicitar ciência, escolhe os documentos que a pessoa precisa dar ciência e manda. Então, quando é feita essa solicitação de ciência, ela não é a ciência do processo inteiro, ela é a ciência de alguns documentos. Os documentos que eu fui... Isso. E quando clica lá em ver... Isso. E quando clica em ver, ele só faz download daqueles documentos. Então, se a pessoa abrir e ver só um despacho, é só aquele documento que ela foi solicitada a ciência. Não que ela não possa acessar o processo inteiro, porque todos podem acessar os processos. Bom, temos mais alguma coisa? Não, eu conferi as perguntas aqui, por isso que eu lembrei esse negócio da ciência, porque eu estava conferindo o que veio em off e o que veio... temos aqui uma pergunta em off ainda. 2 perguntas. Para o Cris. Diferença de solicitar ciência e pedir conhecimento. Olha, essa é uma regra de negócio que eu não vou saber te responder, porque tem a ver com negócio, mas eu posso me informar para saber. Segunda pergunta. Eu não sei legalmente, eu acredito que o pedir conhecimento não te bloqueie. O ciência, sim, mas eu posso perguntar para falar. Beleza, então a gente fica devendo uma resposta. Quem fez a pergunta é a Hélida, a gente registra depois, ou nos comentários, ou a gente fala na próxima semana. Segunda pergunta. Diferença de fazer pedido complementar e fazer minuta de pedido complementar, porque tem os 2 botões. Bom, o pedido complementar, ele funciona toda vez que você quer pedir alguma coisa num processo já em andamento. Então, esse é o básico. E a minuta, vocês vão perceber que existe minuta não só no pedido complementar, mas na confecção de documentos também existe minuta. O que é esta minuta? Eu vou fazer um documento, por exemplo, para a Geslaine. Então, eu faço uma minuta de documento ou de pedido complementar e coloco ela como assinante, ela tem acesso a essa minuta, ela pode rejeitar ou ela pode assinar. Caso ela assine, dá continuidade ao procedimento. Se for um pedido complementar, o processo vai adiante.
Se não, ele pode retornar para que eu volte e faça alguma alteração. Então, a minuta é quando está em edição. Só lembrando uma coisa muito importante, quando a pessoa faz um pedido sem ser complementar, ou melhor, desculpe, sem ser minuta, quando ela faz um pedido, o PROAD só grava o pedido quando ela clica em concluir. Já aconteceu algumas vezes vou dar 2 exemplos. A pessoa estava fazendo a inclusão de documentos, tinha 200 documentos para incluir, ela incluiu 10. Aí ela saiu para tomar um café. Quando ela voltou, ela continuou incluindo. Quando ela foi clicar em concluir, deu erro, porque a sessão já havia se perdido. Então, isso acontece. Então, está fazendo o procedimento, faz até o final e clica em concluir. E outro caso que aconteceu foi, a pessoa fez a inclusão de um documento, 2, e achou que tivesse clicado em concluir. Dias depois ela veio me perguntar, não, mas não tem como recuperar, não tem como, porque eu digitei o documento lá na hora, só que eu esqueci de clicar no concluir. Não tem, porque ele não grava, ele é diferente do gestor. O gestor, você clicava em novo, ele já criava e gravava. Então, a minuta é esse em edição, digamos assim. Ele fica gravado no sistema sem efetivamente ir adiante. Então, a pessoa pode usar essa questão do minuta de pedido complementar para manter gravado e ela seguir trabalhando. Então, ela pode colocar para uma outra pessoa assinar ou para ela mesma e ficar ali na pendência naquele processo. Só quando ela efetivar que vai para o processo. Para o novo processo, não tem essa opção. Não. Beleza. Bom, gente, mais alguma pergunta que vocês tenham e a observação para passar para o pessoal? Por enquanto é só, Gê. Assim, o que eu tinha de mais é que não deu tempo de formular ontem, esse questionamento foi vindo na hora, porque eu sou um usuário que sou muito questionado também. Bom, algumas, já que não temos mais perguntas, vou passando aí em cada um de vocês. Vou passar de baixo para cima. Cris, primeiro você. Algumas dicas que você tenha relacionado a algum desses sistemas que nós falamos, relacionados à PROAD, relacionado ao meu portal, coloca as dicas aí para a gente. Bom, relativo ao PROAD, a gente já falou basicamente sobre a maioria dos problemas que geram incidentes, só que eu gostaria, a gente não falou de um que é o Excel. Algumas pessoas têm tentado incluir documento do Excel no PROAD. Lembrando que o PROAD só aceita PDF. Então, o que acontece? A pessoa ela precisa gerar um PDF. E aí, algumas pessoas... Aconteceu já faz umas 2 semanas, ela tinha uma servidora que tinha uma tabela muito larga. E na hora que ela ia gerar esse PDF, ele ficava estranho. E realmente, o Excel, na hora que ele vai gerar um documento, a gente precisa ter em mente que o A4, que é o padrão da impressão, ele é pequeno. Então, eu posso usar ele retrato ou paisagem. Então, eu preciso ter visualizar esse documento e perceber que ele não vai sair como uma tabela, como eu estou vendo no Excel. Então, é só relativo ao Excel, é só essa atenção. A pessoa precisa perceber que não vai ser igual. E quem estiver visualizando vai ter que também saber que é uma planilha e que, infelizmente, não tem como. Certo? Então, ela vai ter que se acertar da melhor maneira possível para o documento ficar o mais legível possível. Algumas outras dicas. Sobre o PROAD, aquela parte do pedido, do concluir, precisa clicar em concluir. O login, nós temos alguns chamados, às vezes, a pessoa não consegue entrar no PROAD. Essa versão 3.6, ela ainda tem esse bug. A pessoa precisa, no nome do usuário, precisa ser sempre minúsculas. Todos os caracteres precisam ser minúsculos. Se tiver um maiúsculo, ele dá erro. Uma outra observação, essa nossa versão atual, ela já converte para PDF-A, então não há necessidade da pessoa converter um PDF em PDF-A para incluir no PROAD. Eu já tive, algumas pessoas, eles baixam um documento do malote digital, que é PDF, geram outro PDF, para dar incluir no PROAD, não precisa. Baixou o PDF, é só incluir aquele PDF no documento, no processo.
Sobre o envio de documentos, a gente falou também, o PROAD envia os documentos e deixa registrado, que é muito bom. Sigilo médico, colocou que é de saúde, aqueles de saúde lá que precisam atestado, ele vai ter sigilo e só o médico vai ver. E a validação de documentos que a gente não conversou. O que é essa validação do documento? Quando a pessoa inclui um documento no PROAD, o documento ele é assinado, e este documento é válido. Não existe um documento em papel que represente aquele que está no sistema. Então, se você quiser imprimir, você precisa clicar na impressora, porque ela vai gerar no rodapé da página um QR Code, um código, para que qualquer um que for pegar este papel consiga entrar no site do tribunal e fazer a validação do documento. Não adianta você baixar o PDF e imprimir esse PDF. Não, precisa clicar na impressora para que saia impresso essa tarja que possibilita a validação para quem não está no sistema. Porque é só o sistema que valida o documento. Não tem como você entregar um PDF para uma pessoa, um papel impresso, dizendo que tirou do PROAD, você pode até ter tirado do PROAD, ele não vai ser válido legalmente. Então, só essa parte de validação. Do PROAD é isso. Referente ao meu portal, eu gostaria de dizer que a gente desenvolveu essa ferramenta para facilitar a vida do servidor. É normal que nós tenhamos muitos sistemas. As férias estão no sistema, os meus processos estão no outro sistema, os meus chamados estão no outro sistema. Então, a gente criou essa ferramenta para tentar facilitar a vida do servidor. Seria um portal onde tem todas as minhas informações ali. Então, ela facilita na hora de consultar, por exemplo, quando são meus períodos de férias, facilita para eu buscar alguém. Essa foi como é que eu vou dizer? Foi uma facilidade muito grande colocada no sistema, que a gente pode localizar as pessoas. Eu tenho visto aqui, em média, por mês, tem sido feitas 1.700 consultas no meu portal. É um número bom, só que ele ainda é um número pequeno relativo à quantidade de pessoas. A gente pode consultar o Olerite, por exemplo, é uma ferramenta também que disponibiliza, você não precisa baixar o Olerite, você só clica lá, ele mostra. Eu tenho, inclusive, os pontos lá, aparece o ponto, os dias do mês com o ponto, as avaliações feitas no sistema PROAD aparecem lá, só aparecem, tá? O meu portal, ele é só para consulta. Eu posso ver meus dependentes, eu posso ver meus documentos pessoais, um banco de horas, evolução na carreira. No início do ano, quando a gente teve que fazer a declaração do imposto de renda, na nossa ficha de rendimentos não apareciam quanto era para cada dependente. Essa parte foi colocada no meu portal, então a gente tem acesso a isso também. Então ele é uma fonte muito boa para a gente consultar as nossas informações que o TRT tem. Posso consultar o status dos meus chamados lá no meu portal. Então é um lugar único, onde a gente faz login uma vez e sai verificando. Então, eu sugiro que, se você tiver melhorias, sugiro para usar. E se tiver melhorias, que contem para nós. Se tiver problemas, pode falar também, manda e-mail. Tem uma opção lá para você mandar e-mail, vem direto para mim, com sugestões. Tem opção para você avaliar se você não gostou. Já recebemos notas bem baixas de pessoas que não gostaram. Mas, assim, é só você que vê sua informação lá. Então, eu vi como facilitador, e eu gostei bastante. É isso. Muito obrigado. Nós temos um elogio aqui para hoje, que adorou o meu portal. Uma última pergunta. Rosângela, eu vou dar uma dica do meu procedimento, que eu acho que eu sei qual é a sua dificuldade. Você quer ver o documento antes de assinar, para ter certeza do que foi incluído. Eu vou ensinar, vou passar para vocês como eu uso, porque eu uso muito PROAD, minha atividade é muito no PROAD, tá? Então, eu vou dar a dica que eu usei para você. Ao invés de você usar aquele botão novo documento, logo acima dos documentos, usa lá nos ícones, o segundo ícone é o ícone minutar documento. Usa ele. Aí, como que você usa? Eu vou dizer exatamente como eu uso, que vai resolver seu problema. Você usa o minutar documento, faz a inclusão normal, dizendo que é você que vai assinar. E quando você clicar no salvar, ele vai perguntar se você quer assinar e você diz que não. Aí ele vai entrar lá na lista de documentos, bem no iniciozinho, em vermelho,
e aí você consegue ver sem assinar. Então, fazendo isso, você consegue ver sem assinar. E aí você clica de novo no editar para voltar lá e assinar na próxima vez. Porque a partir do momento que você assinou o documento, o PROAD, ele tem a questão que é o ponto onde ele encerrou vamos dizer, a sua atividade no processo, que é a assinatura. Uma vez assinado, só você excluindo e dando uma certidão do motivo da exclusão. Então, é uma dica que eu dou. Você usa o minutar, diz que não vai assinar aquela hora para você conseguir ver ele na lista de documentos e ver como ele está antes de você assinar. É a dica. Quer complementar, Cris? Sim, foi até bom você falar dessa parte do minutar, que o documento, enquanto que ele é minuta, ele não é documento do processo. Então, ele aparece em cima e ele não tem nem número. Ele só recebe o número quando ele é incluído. Depois de assinado. Isso. Então, é a dica para você. Acho que vai resolver a sua questão, tá bom? Bom, agora sim, a gente conseguiu hoje estourar os nossos tempos, né? Acho que a gente falou de muitos sistemas e acabou que tiveram bastante dúvida, que a gente tenta falar um pouco devagar para ficar claro para vocês. Bom, mas voltando, o Chagas caiu, mas Alex, você tem alguma dica ainda que você tinha guardado na manga? Alguma coisa que você quer comentar? Não, assim, o sistema de avaliações é um sistema bem pequeno, assim, em comparação com os sistemas grandes, como o PROAD e outros, o SMP, por exemplo, Folha, né? Ele tem poucas funcionalidades de dentro dele. Então, a dica é que quem for utilizar, no menu superior tem ali a separação por perfil de acesso, né? Você vai ter as opções disponíveis de acordo com o que você vai fazer. Para avaliador ou avaliado, ou no caso do magistrado que vai vistar as avaliações. O fato do sistema ser a funcionalidade de avaliações ser parte do módulo do CIGEP, trava um pouco o trabalho aqui do TRT do 24ª para poder melhorar o sistema. Mas mesmo assim, ele tem sido melhorado aos poucos, tá? Inclusive tem uma demanda pequena agora para facilitar essa navegação, para pesquisar o avaliado, e também para informar a questão do certificado vencido na hora de avaliação. Mas basicamente isso. Eu vou combinar com a equipe e disponibilizar um documento de FAQ ali dentro para ficar mais fácil e ágil também no trabalho de vocês, porque para avaliado é mais tranquilo, né? Uma vez por ano, no máximo, ele vai entrar ali e já vai fazer a sua parte. Mas é tranquilo. Gente, tem um último recado aqui que a Elda não conseguiu entrar e ela pediu para eu dizer. Beleza, manda ver. Tá ouvindo? Ouvindo, manda ver. Sobre o teleemergencial. O plano de atendimento ao usuário e de planos individuais dos servidores teleemergencial via pedido complementar no 19.377/2020. Entendeu? Isso é o número do processo. Então, gente, para vocês colocarem o plano de trabalho, vocês fazem um pedido complementar nesse processo número 19.377/2020. Então, vocês entrem no 19.377. E no 19.675/2020 é o pedido complementar à informação da CGP em relação aos servidores que estão em teleemergencial. Porque a gente precisa quantificar quais são os servidores que estão em teletrabalho emergencial e presencial. Há umas 2 semanas atrás, o CNJ nos pediu essa informação e a gente só tinha 171 pessoas que informaram. E foi um auê para a gente poder conseguir buscar quem estava presencial. A gente fez uma exclusão, mas essa é a importância de as pessoas informarem quem está em teletrabalho emergencial e em presencial, porque caso um dos órgãos que nos fiscalizam queiram identificar a quantidade de pessoas, a gente tem um relatório preciso e rápido. Tá sem som. Ops, de novo, eu estava digitando para não atrapalhar vocês, então o plano de trabalho é nesse número que eu coloquei agora na tela, 19.377/2020. Qual que é o número do outro?
19675 é para informar qual a modalidade que o servidor está trabalhando, se é presencial, emergencial ou em teletrabalho. Em teletrabalho a gente já tem até, né? O normal. No caso, quem está no remoto emergencial, né? Isso. Então, agora, nesse número, agora, o 19675/2020, vocês vão informar quem são as pessoas, durante agora a atividade emergencial, que estão em presencial ou em teletrabalho emergencial, de acordo com a portaria, que eu já esqueci o número. Eu vou te passar por e-mail, por WhatsApp, os formulários que a pessoa pode fazer o pedido, para se tornar, não sei se você consegue pôr na tela aí. Não, os formulários eu não consigo, então é melhor passar no... Então, beleza. Você tinha passado... Mas a gente mandou para todo mundo... Procurem no e-mail, gente, que foi passado pelo pessoal da gestão de pessoas no e-mail, quando foi passada a portaria de remoto emergencial, foi passado junto o modelo de formulário para poder ser preenchido desses dois processos que a gente colocou aí, tá bom? Feito. Bom, o pessoal está agradecendo, acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas. A gente agradece a vocês, porque a gente conseguiu, inclusive, superar a marca da semana passada, da média de pessoas em live. Eu sei que a gente acabou falando aí 1h30 para vocês. Espero que tenha sido proveitoso e que a gente tenha tirado o máximo de dúvidas. Como eu coloquei aí no comentário, sugestões de novos assuntos, vocês podem colocar nos vídeos dos comentários do próprio YouTube, fora desse chat ao vivo que aparece aí, nos comentários mesmo do vídeo. Fecha a janelinha de chat ao vivo que aparece os comentários. Coloquem ali, que aí a gente vai incluindo nos próximos temas. Todas as terças-feiras, nós vamos estar aqui conversando com vocês qualquer assunto que se relacione à utilização de algum serviço de tecnologia para ajudar. A gente vai fazer também algumas gravaçõezinhas de algumas pérolas, tem algumas coisas importantes aqui no vídeo, a gente vai tentar também filtrar e colocar pequenos minutos aí nesse canalzinho que a gente deixou dentro do canal do Tribunal. Se inscreve aí no canal do Tribunal e acompanhe aí o que a gente puder disponibilizar de conteúdo para vocês na pandemia. Então é isso. Despedida de vocês. Só agradecer, foi muito bom, achei proveitoso. Se a gente puder usar mais vezes esse canal, eu acho que ele tem uma amplitude bem maior do que e-mail e do que retornos telefônicos ou por WhatsApp. Eu acho que pode atingir maior quantidade de pessoas e, didaticamente, achei bem proveitoso. Então, gente, fiquem por aí. Dá o seu tchau, Cris. Beijo a todos. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Alex. Gente, é isso. A gente vai estar aqui todas as terças-feiras. Se vocês tiverem pedidos para conversar com outras pessoas também, vocês mandem outros pedidos. Às vezes, se não tiver afeto à tecnologia, a gente traz aqui como convidado e conversa também. Então, a ideia é que todas as terças-feiras a gente consiga conversar e leve informação para servidores e magistrados. Então, os pedidos de vocês relacionados a algum tema que vocês queiram conversar são muito bem-vindos e a gente vai procurar atender todos vocês, tá bom? Então, a gente aguarda aí sugestões e a gente se encontra aqui na próxima terça-feira, novamente às 10 horas, horário do Mato Grosso do Sul. Lembrando que a gente tem fuso, tá bom? Um beijo a todos vocês.